Olá a todos, estão bons? Hoje estamos de volta para fazer mais uma experiência. A semana passada falámos acerca de Daniel e de como ele confiou em Deus quando foi enviado para a Cova dos Leões, e hoje vamos ouvir outra história que também fala sobre fé. E essa história está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 14, e vamos ler do versículo 22 ao 32, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, vamos fazer uma experiência em que o material necessário é uma caixa com água, ou taça, e clipes. E o nosso já conhecido detergente de louça. Então, todos vocês já devem ter feito experiências sobre o que flutua e o que afunda na água. E um clipe, todos vocês saberão que afunda. Porque o material de que é feito o clipe é mais denso do que a água. Então, vai ao fundo. Mas e se eu vos dissesse que é possível fazer um clipe flutuar? Vocês acreditam? Vamos ver. Com um clipe, podem fazer um suporte e com esse suporte vamos colocar outro clipe com muita gentileza na superfície da água. Muita gentileza. Oi, estou a inclinar o clipe. E já está. Temos um clipe a flutuar. Portanto, é possível. Agora, o que é que isto tem a ver com a história que eu acabei de ler na Bíblia? Há situações na nossa vida que nos parecem impossíveis. Problemas, complicações que nos parecem impossíveis de resolver. Agora, se nós temos fé, se acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, isso faz com que, no meio de uma situação difícil, nós tenhamos fé de que podemos passar através dessa situação e tornar o impossível possível. Também parecia impossível colocar um clipe para flutuar e flutua. Agora, o que é que aconteceu naquela história? Parecia impossível caminhar sobre as águas. Se nós tentarmos, provavelmente também começaremos a afogar. Agora, parecia impossível, mas Pedro teve fé e começou a caminhar sobre as águas. Só que, lá pelo meio, o vento começou a ser um pouco mais forte e ele teve medo, teve dúvida. E quando duvidou, afogou-se. Então, se nós temos uma situação difícil, até acreditamos que se pode tornar possível, mas começamos a encher a nossa cabeça de dúvidas, afogamos-nos, ou como Pedro se ia afogando. Ou seja, a fé é acreditar até ao fim, é acreditar mesmo que aquela situação impossível é possível e não deixar a nossa cabeça se encher de dúvidas. Então, se gostaram desta experiência, façam, tentem colocar os clipes a flutuar e depois digam-nos como é que correu. Ok? Beijinhos!